do livro Pão Nosso, capítulo 79, o Mas e os discípulos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 79. O Mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aos Filipenses 4:13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do Santo Nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus discípulos, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselho Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar, vitorioso, aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos em mais um capítulo deste livro Pão Nosso. A lição, que tem o título O Mas e os discípulos, refere-se à palavra mas quando ela é colocada dentro de um texto, de uma palavra. E é utilizado por Emmanuel a passagem de Paulo de Tarso, que diz: tudo posso naquele que me fortalece.
O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Eu não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. E é dessa forma que todos nós temos que seguir. Porque a adversidade, as dificuldades todas que se apresentam em nossas vidas, elas devem ser ultrapassadas. E devem ser ultrapassadas por nós. Nós não podemos ficar inertes diante das dificuldades. E é isto que separa ou difere o discípulo de Jesus ou daquele que não está querendo seguir os seus ensinamentos. Nesta outra parte, Emmanuel diz que o aprendiz preguiçoso declara: eu não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Essa segunda parte é interessante porque muitas pessoas dizem, ou pelo menos tentam se justificar, que estando no mundo cheio de intrigas, de mentiras, de falcatruas, enfim, tudo isso que a gente tem visto ultimamente, ou melhor, que nós temos sempre visto, mas ultimamente, com a divulgação, está mais claro. Então, que é mais difícil segui-lo, não é? Não, não é. Não é. O discípulo que quer realmente seguir Jesus, ele não leva em conta o que está acontecendo no mundo material. Ele faz a sua parte. Ele tem a sua postura e faz com que o Evangelho de Jesus seja o seu proceder, a sua vida, e não quer saber o que está acontecendo com o mundo, com as pessoas em sua volta. E ele dá o exemplo do que como deve ser seguido. E ele continua dizendo que o primeiro, aquele que está seguindo Jesus, galga a montanha da decisão. Olha, veja bem, identifica as próprias fraquezas, entretanto confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. Então, este primeiro, que realmente vai em frente, ele galga a montanha, isto é, ele sobe, ele ultrapassa todas as dificuldades, não é? E ele identifica também as suas fraquezas, que isso é muito importante, nós analisarmos as nossas emoções, nossos pensamentos, e aí identificar essa fraqueza. Identificou, não precisa dizer para ninguém, é para você mesmo. Você tem que tomar uma atitude de modificar, não é? E ele diz ainda que o segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Então, a acomodação da criatura faz com que ela fique, então, nessa experiência inferior, perdendo tempo. Na outra parte, ele continua falando daquele que não quer seguir Jesus. E diz que ele reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a elas. Isto é, ele reconhece que muita coisa ele já ganhou, não é? A vida, por exemplo, né? Mas deixa de lado isso, não interessa no momento. Ele continua falando, voltando ao primeiro, que ele fixou a sua mente na luz divina e segue o Mestre. Que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que focar a nossa mente em Jesus e seguir em frente. Mas o segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Isto é, a preguiça fez com que ele se mantivesse estagnado. Não fez absolutamente nada. E Emmanuel continua dizendo que o mas é a conjunção, não é? É a palavra que nos processos verbalistas
habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Isto é, a forma com que nós expressamos o mas, ela vai dizer em que posição estamos. Nesta outra parte diz assim, que esta palavra mas, colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. Em que 3 letras apenas vão denunciar qual o rumo que nós estamos seguindo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Vejam bem, os princípios a pessoa já tem, já sabe o que é o certo, não é? Então, ele está fazendo uma coisa, mesmo sabendo que Jesus está pedindo outra. Jesus aconselha sim, mas eu não posso fazê-lo. Nesta última parte, diz ainda que através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou de confissão de ineficiência. É realmente uma palavra pequena, mas que exprime o pensamento, porque quando a pessoa está falando, essa palavra tem uma força muito grande, ou então uma ineficiência muito grande, uma justificativa que muitas vezes, a maioria das vezes, justificar não leva a nada, não é? E diz ainda que lembremos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Então, fecha com chave de ouro essa passagem, porque essa fé, não é, que Paulo tinha, nós podemos tê-la também. Porque ele está dando o exemplo de que ele era um homem que ele fez, né, quando era Paulo, que não de Tarso, né, ele perseguiu os cristãos, não é? Então, quando ele percebeu o Evangelho de Jesus, ele viu que ele estava completamente equivocado e mudou o rumo de sua vida. Ele é um exemplo vivo disso. E ele passou a ver que Jesus era o caminho. E quantos de nós já sabemos que Jesus é o caminho, mas não vamos neste caminho? É um convite que eu faço a você para que você se fortaleça na fé, não se deixe desanimar por momento nenhum, por sentimento nenhum, por motivo nenhum. Que você se fortaleça na fé e continue em frente, porque Jesus está com você no caminho. Fique com Deus e espero vê-lo novamente. Que assim seja.